Olá, meus amores! Eu sou a Joy Matos do ateliê Joy Artesanato. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do nosso curso Super Mario baseado no filme. Você vai aprender a confeccionar o lindo personagem Mario Bros, que é um clássico. Ele é todinho de feltro e eu vou ensinar tudinho para vocês. Para adquirir os moldes é só clicar no link que está na descrição do vídeo. O valor é super simbólico. Vale muito a pena. Antes de iniciar, dê o seu joinha e já se inscreve no canal. Bora para o curso? Tem muita coisa legal para a gente aprender. Olá, amores! Bora para o vídeo aula para a confecção do bonequinho Mario, Super Mario Bros. O filme. Você vai riscar o molde no feltro nude. No caso aqui, eu fiz a costura na máquina, tá? E vou recortar deixando uma pequena bordinha, tá? Mas caso você faça à mão, não será necessário deixar essa margem. Você pode já costurar do lado direito, tá? Caso seja a máquina, você vai fazer dessa maneira. Costura e corta o excesso, que fica bem mais fácil. O macacãozinho e a blusinha nós vamos montar igual ao vídeo aula do Luigi. Então, para agilizar aqui e não ficar muito comprido os vídeos aulas, eu mostrei como que eu montei o macacão lá no vídeo do Luigi. Comece assistindo o dele primeiro e daí você confecciona o do Mario comigo, certo? Então, aqui eu já produzi o macacãozinho do Mario, vou desvirar. Tá vendo aqui? Tudo costuradinho já. E já costurei a blusinha também. Assim como o do Luigi, ele tem bolsinho, ele tem a baguilha, tem os detalhezinhos de costura na barrinha. Tudo certinho, tá vendo? Então, assista lá o vídeo do Luigi, depois você vem e faz o do Mario junto comigo, tá bom? Ó, costura aqui o meio da perna, depois você faz a barrinha, depois costura as laterais, tá bom? Eu fiz ali a barrinha também em cima para dar um acabamento. E coloquei o bolsinho e a baguilha no lado direito antes de fechar o macacão, tá? Caso de dúvidas, vou reforçar. Veja o vídeo do Luigi. Desviramos então a peça. Olha que gracinha que já ficou. É bem interessante o feltro mescla, porque ele é super parecido com o jeans. Né? Então, você pode utilizar esse feltro mescla, ou também tem um feltro que tem a textura do jeans, que você pode estar utilizando, tá? Vou desvirar também o corpinho do Mario. Eu utilizo uma pinça, mas você também pode utilizar o palito de churrasco, que também facilita bastante, caso você não tenha aquele desvirador de boneca. Ó, eu utilizo 2 palitos, introduzo um em cada perninha, fica bem facinho para desvirar, é rapidinho, tá bom? Prontinho. Daí é só ajeitar o feltro, tudo certinho. Bom, vocês viram que antes de começar a encher o corpinho, eu já vesti a roupa, coloquei a blusinha, coloquei o macacãozinho e depois de posicionado, passei um pouco de cola para essa roupinha ficar certinho no lugar, enquanto a gente encher, tá? E aí, então, começamos a encher todo o corpinho.
também da mesma forma que enchemos a Princesa Peach, enchemos o Luigi. Então, você vai fazer com o Mario. Nós vamos introduzindo pequenas porções do enchimento, tá? Não adianta colocar muito de uma vez, porque vai embolando e aí pode ficar algumas partes faltando feltro, ou ficar com aquele aspecto de celulite, né? E nós não queremos isso, nós queremos que a peça fique bem firme e bem lisinha, tá? Então vai fazendo aos pouquinhos e vai compactando a fibra em toda a extremidade, até finalizar dessa forma, ó. Aí você termina caseando o pescocinho, já posiciona as alças com um pouquinho de cola quente. Olha que gracinha, ele é bem gordinho. Então o corpinho já está praticamente pronto. Daí as mãozinhas também mostro lá no vídeo do Luigi como que eu fechei os bracinhos, tá? Posicionei as mãozinhas, costurei no bracinho e depois fechei em volta, deixando uma abertura no ombro. Caso você queira ver em detalhes, no vídeo do Luigi eu mostro bem certinho. Mas não tem segredo não, tá, gente? É bem facinho. Aí recorta, deixa uma margem bem fininha, para não ficar difícil para desvirar, tá? Então, eu recortei toda essa bordinha ali, deixei bem pequenininho mesmo. Aí, você dá picotes nessas partezinhas que tem dobradura, para depois não ficar repuxando quando você desvirar a peça, tá? Ok, vou deixar já os bracinhos desvirados ali e vou pro sapatinho também. Já fiz a costura na máquina do lado do avesso. Aí vou recortar ali nos riscos da parte do solado e também da parte que vai ser encaixada a perninha. E aonde nós passamos a costura, nós vamos recortar, obviamente, com uma margem bem pequenininha, tá? Corta ali bem certinho. Pronto. E agora nós vamos desvirar. O pezinho eu também ensinei nos vídeos anteriores, tá? Você pode estar assistindo o vídeo do Luigi, que é a mesma coisa. A diferença é que a do Mario, ao invés de estar virado para fora, eu fiz virado para frente, tá? É a mesma coisa. Ó, as solinhas de papelão eu colei no feltro, cortei com uma borda bem pequenininha, somente para fazer a costura ao redor da botinha. E aí nós vamos encaixar então essa botinha na perna.
Bom, como vocês viram, eu fiz a botinha igualzinha do Luigi, tá? Só porque, porém, eu virei a botinha pra frente. A do Luigi é virada de lado, acompanhando o contorno da perninha dele. Então, depois de você costurar, encher toda a peça, deixar bem bonitinho, bem modelado, nós vamos fazer essa tira bem fininha, de meio milímetro, tá? E vamos colar ao redor para fazer o soladinho, o acabamento da botinha, tá bom? E também vamos fazer o detalhe do cadarço da botinha exatamente igual ao do Luigi também. Então, mais uma vez eu falo para vocês, assistam primeiro o vídeo do Luigi para aprender como que eu fiz certinho os bracinhos, que é exatamente igual ao do Mario, e também como que eu fiz a botinha, os detalhes da botinha e tudo mais, que é exatamente a mesma coisa, tá? Prontinho, olha como ficou a botinha, que graça, né? Agora nós vamos fazer, antes de encher os bracinhos, os detalhes das mãozinhas. Eu, com uma agulha mais grossa, eu furei todo o contorninho, tá? Tá vendo que tem os risquinhos ali, né, dos dedinhos? Então, você vai passando uma agulha mais grossinha nos contornos para você fazer a marcação no feltro para depois costurar. Pronto, com os bracinhos também feitos igual nós fizemos o do Luigi, porém com as marcações dos dedinhos. Agora nós vamos fazer o roxinho do Mario, tá? Assim como o dedinho, na parte da boquinha, você vai furar o contorno com agulha. E aí, com uma caneta de ponta bem fininha, você vai fazer a marcaçãozinha nesses buraquinhos ali, para você usar como guia na hora de fazer a boquinha, tá? E os olhinhos são vazados. Ó. E aí, eu só colei com um pouquinho de cola quente, igual nós fizemos no Luigi, o fundo dos olhos. Os olhos do Mario nós vamos fazer também igual aos do Luigi. Gente, é importante eu avisar isso para que vocês vejam primeiro o vídeo do Luigi, porque assim também economiza o tempo de vocês, né? Eu não fico fazendo um vídeo muito longo. Os olhinhos eu sombreei e pintei, assim como eu fiz o do Luigi, tá? Porém, como eu já tinha feito isso antes de iniciar o processo de confecção do Mario, ele já está seco. Mas você pode fazer também como eu fiz o do Luigi, depois da peça já estar montada, você sombrear, tá? Então, se você observar na apostila, a pupila eu também fiz o molde. Você pode tanto pintar a pupila como eu fiz, quanto você também pode colar a pupila pretinha ali no meio, tá? E a montagem do olhinho do Mario também é bem igual ao do Luigi, gente. Vocês vão posicionar ali o olhinho um pouquinho mais para cima, né? Como se ele estivesse olhando para cima, deixando esse espaço embaixo branquinho, porque ali a gente vai posicionar o nariz e vai tampar então uma parte do olho dele, né? O narizinho dele é grande, então é importante que você deixe a íris do olho um pouquinho mais para cima, como se ele estivesse olhando para cima mesmo, tá? E também vamos fazer o ponto de aplicação palito. É exatamente igual ao que nós fizemos no Luigi, tá bom? Prontinha, a orelhinha também já está costurada. Olha como ficou. Os olhinhos, e agora nós vamos desvirar a orelhinha. Aí, para posicionarmos a orelhinha, nós vamos primeiro colocar o chapéuzinho, que fica mais ou menos a distância de um dedo entre o olho e o chapéu ali, tá? E aí, coloque só um pinguinho de cola para posicionar a orelhinha para facilitar na hora de costurar. Não passe muito, senão fica difícil na hora de introduzir a agulha no feltro, tá?
O chapéuzinho a gente só posiciona ali mesmo para saber a altura que a gente tem que colocar a orelha, tá? Por enquanto você não vai colar. Depois de posicionar a orelhinha, nós vamos começar a fechar essa cabecinha com ponto caseado. E, mais uma vez eu vou falar, no vídeo do Luigi eu ensino bem certinho ali como fazer esse caseado na parte da orelhinha ali, tá? Basicamente é isso. Você introduz a agulha na parte de trás, no feltro do rostinho, saindo um pouquinho mais na frente na orelhinha, formando um ponto palito, deixando uma argolinha na frente, retornando com a agulha e passando o lacinho na agulha, quer ver? Ó, saí com a agulha ali, passei o lacinho na agulha e puxei. Mais na frente, eu entro com a agulha de novo, deixo uma argolinha na frente, retorno, formando um ponto palito e passando a argolinha na agulha de novo, tá? E é assim que nós vamos aplicar a orelhinha dele com ponto caseado. Já caseamos toda a volta da cabecinha, deixando só uma pequena abertura na parte de cima para fazer o enchimento. Assim como eu explico nos vídeos anteriores do Luigi e da Princesa Peach, aqui é a mesma coisa. Nós vamos introduzindo pequena quantidade de fibra e compactando em toda a extremidade da cabecinha, tá? Tem que ser em pequena quantidade para que essa cabecinha fique bem modeladinha, sem nenhuma ruguinha, tá? A parte do enchimento é super importante, é ele que vai dar um acabamento impecável na sua peça. Então, é importante que você faça devagar, com paciência, com pequenas quantidades e empurrando bem a fibra para as laterais, tá? Essa peça tem que ficar bem cheinha, bem redondinha. Corpinho e cabeça finalizados. Antes de colocarmos a cabecinha fixa no corpo, eu quero mostrar para vocês que eu fiz uma tirinha de feltro mescla e colei ali fazendo o cos do macacão. Fica um detalhe bem bonitinho, bem parecido com o macacão do personagem no filme, tá? É uma tirinha de mais ou menos meio milímetro de largura, não tem uma medida exata de comprimento, tá? Você corta o suficiente para dar a volta na cinturinha e colar, daí só cortar o excesso. Agora, assim como o do Luigi, nós vamos medir ali a largura do pescoço na cabecinha, com mais ou menos um dedo de distância do queixinho, você vai fazer um picote ali, um corte. Introduza o seu dedo, empurrando a fibra com cuidado para não enrugar a parte da frente. Nós vamos colocar a cabecinha dele bem certinha ali, ó. Ele não fica com nenhuma parte do pescocinho aparecendo na frente, porque ele é bem gordinho, tá? E aí nós vamos fazer então o ponto invisível em volta do pescoço com a linha bem reforçadinha. E o ponto invisível eu ensinei tanto no vídeo da Peach quanto no vídeo do Luigi, tá? E é o mesmo esquema, você faz um pontinho na parte da cabecinha, faz um pontinho no pescoço, outro na cabecinha, outro no pescoço e vai puxando a linha para que esse ponto fique bem firme e bem escondidinho, tá? Agora nós vamos colar a parte de trás do cabelinho. É exatamente igual ao do Luigi também, tá? Não tem a parte da frente, somente a parte de trás.
E agora que nós vamos fazer a boquinha. Eu utilizei um fio dublado na cor marrom. E aí nós vamos introduzindo a agulha da parte de trás da cabecinha, saindo na parte da frente, tá? Gente, eu esqueci um detalhe aqui, não era para eu ter colado o cabelinho dele até embaixo, porque nessas horas facilita bastante deixar essa parte soltinha. Então, colhe o cabelinho da metade para cima antes de fazer a boquinha, faça a boquinha e depois colhe o restante do cabelo para baixo. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu consegui dar um jeito, tá? Então, você introduz a agulha na parte de trás, esconde o nozinho. E aí, você vai fazendo os pontinhos, no caso é ponto atrás, tá? Puxando levemente a linha para trás da cabeça, para dar essa profundidade na boquinha dele. Olha só como fica. Fica bem bonitinho assim. E aí, para fazer essa marcação do lábio embaixo, eu usei uma linha marrom um pouquinho mais clara, tá? Você pega num tom um pouquinho mais claro. Se não tiver, pode ser com a mesma cor que você fez a boquinha. E aí, nós vamos fazer do mesmo jeito, entrando com a agulha atrás da cabecinha e fazendo o ponto atrás, puxando levemente a linha para trás para dar um pouquinho de profundidade, tá? E daí arremata no final, na parte de trás da cabecinha e tampa essa costurinha com o cabelinho. A costeleta do Mário, eu costurei na máquina do lado do avesso e desvirei. Então, ele vai ficar com um relevo bem bacaninha na frente, tá? E aí, você pode desvirar com auxílio da sua pinça ou de um palito de churrasco para ficar mais fácil, porque ele é bem fininho, tá? Prontinho. Ó, como vocês podem ver, a costeleta você não vai colar logo abaixo da orelha, você deixa ela um pouquinho acima da metade da orelhinha dele, tá? Essa é a posição correta. E aí, o bonezinho só costuramos a aba na máquina. Também é igualzinha a forma que eu fiz o bonezinho do Luigi, não muda nada. Nós fizemos igual. Ou seja, a abinha foi costurada na máquina, desvirada, passei cola quente para dar estrutura, no caso, cola quente por dentro da aba já desvirada, para dar estrutura, e também dublei a parte da frente e a parte de trás do bonezinho, tá? Porque eu quero o feltro estruturadinho na hora de costurar e encher ele.
Então, se você já assistiu o vídeo aula do Luigi, você já sabe certinho como é que é feito. Não tem o que tirar nem pôr, é exatamente igual, tá bom? A sobrancelha, na hora de posicionar, tem uma parte dela que ficaria escondidinha por dentro do boné. Como já está coladinho, eu cortei apenas a partezinha de cima da sobrancelha ali para encaixar, tá vendo, ó? Eu meço, corto ali aquela curvinha que tem em cima da sobrancelha, apenas para que ela encaixe como se estivesse por dentro do bonezinho dele, tá? Prontinho, tudo posicionadinho, tudo praticamente pronto, tá? Aqui estão os bracinhos, como vocês podem ver, eu já fiz as marcações das mãozinhas, né? No caso, eu fiz com ponto atrás, tá, gente? Vocês viram que lá no comecinho eu fiz a marcação nos pontinhos que a gente fez no molde, marcando na mãozinha, e daí eu costurei com ponto atrás com linha preta, tá? Pra ficar bem marcadinho. Agora nós vamos então colar um bracinho virado para baixo, dessa maneira. Segure bem até que a cola esfrie. Esse momento é importante que você respeite o tempo da cola, porque senão vai ficar manchado. Ela não cola direito e algumas partes vão descolar e vai ficar aparecendo a cola. Então, respeite o tempo de colagem, tá? Então, essa mãozinha deve ficar para baixo, posicionado como se ele estivesse com a mãozinha na cintura. Caso você queira agilizar o processo, você pode prender um alfinetinho ali onde você colou, tá? Eu passo um pouquinho de cola ali também para a mãozinha dele ficar bem presinha. Seguro também. E o outro bracinho nós vamos posicionar para cima. Da mesma maneira, você vai passar a cola e vai segurar até que a cola esfrie, tá? Passe a quantidade suficiente para que o bracinho fique bem posicionado e bem firme. Fazer os botões de feltro como eu fiz no Luigi, eu também fiz no Mario, você faz do seguinte, passe um pouco de cola depois de desenhar o contorno dos botões, coloque numa superfície lisa até que a cola seque,
formando uma película, recorte e vai formar um botãozinho assim brilhante. Agora nós vamos utilizar uma caneta nanquim, dessas da ponta bem fininha, que tem a tinta bem pigmentada, para fazer o sombreadinho dos olhos dele, tá? Ao redor dos olhos. Você também pode utilizar o lápis de cor GB, grafite, no caso 6 ou 8, que fica bem bonitinho também, tá? Mas ó, a gente faz um contorno bem suave, no caso a minha caneta é marrom. Você passa suavemente ali no contorno dos olhos, tá? E agora nós vamos fazer o brilho dos olhos com a tinta para tecido Acrylex e um palito de churrasco. Você molha na tinta o palito e dá uma leve carimbadinha ali no olhinho. Olha que gracinha que fica, tá? É bem facinho. E também vamos utilizar o giz de cera seco para fazer o sombreado no narizinho. Utilizei ali um tom pastel, mais escuro do que o nosso feltro nude. Passamos suavemente ali no nariz, olha que gracinha que já vai ficando. No Luigi eu também faço a mesma coisa e ensino para vocês como que faz, tá? É exatamente a mesma coisa que a gente fez no Luigi. Passei ali na bochechinha também, dou uma esfumadinha. Damos uma corzinha no lábio. No contorno do rosto. Percebam que eu passo suavemente até dar o tom que eu quero, tá, gente? Não precisa passar forte, porque senão você pode deixar um tom muito marcado, pode levantar fibra no feltro. E uma dica que eu dou antes de você fazer essa pintura, você passa o isqueiro em toda a sua peça rapidamente, somente para queimar as fibras que foram levantadas no processo de confecção, tá? Vai ficar bem lisinho, fica bem bonitinho. E outra dica é você passar com ferro também. Você passa o ferro em todas as costuras, passa também nas partes que você quer que fique lisinha, se tiver alguma fibra levantadinha. Dá um aspecto lindo e tira todas as ruguinhas da sua peça, tá? Você também vai passar o giz ali no contorninho da orelha. E vamos utilizar o giz de cera seco branco para fazer a iluminação do nariz. Você só passa ali um tracinho na parte de cima do nariz para fazer o brilho. E também vamos fazer os desgastes do macacão. Assim como no filme, ele tem um macacãozinho jeans. E aí a gente passa em algumas costuras, faz algumas marcações. Olha que graça que fica.
Faça pontinhos brancos também na pontinha do sapato para dar uma luminosidade ali na frente. E pronto, nosso Mário já finalizamos. Agora, nós vamos fazer o cogumelinho que nós vamos colocar na mãozinha dele, tá? É bem simples, ele é em 2D. Nós só vamos colar o rostinho, que no caso é o corpinho dele, na parte vermelhinha ali, que é a cabecinha do cogumelo. Vamos finalizar o cogumelo fazendo sombreado com o lápis GB do número 9. Você passa uma sombrinha ali pertinho do cogumelo. Aí você vai marcar onde ficam os olhos, que é ovalzinho, não é bem redondinho, tá? E antes da gente fazer com a tinta, nós vamos colar na mãozinha dele. Espere até que seque bem. Deixe bem coladinha na mão. E aí, com a tinta para tecido preto da Acrylex, você vai molhando a parte de baixo de um palito de churrasco e vai dando carimbadinhas ali no contorno dos olhos, ó. Até formar o olhinho oval, conforme eu expliquei para vocês, ó. Faz os dois igualzinho. A gente dá batidinha sem arrastar o palito no feltro para não levantar as fibras e não borrar. Pronto. E aí, só fazer um pontinho de luz em cada olhinho, com a pontinha do palito, e ficou pronta essa lindeza. E aí, gostou? Deixe seu comentário aqui no vídeo, a sua sugestão para os próximos temas. Na descrição também deixei o link dos outros personagens e também o link para você adquirir a apostila. Nos siga nas redes sociais. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau!